Bem-vindos, senhoras e senhores, ao meu canal Fala Calado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todos os comentários e likes que eu tive no primeiro vídeo dessa série. O nome dessa série é Ícones da Palhaçaria. O primeiro episódio eu falei sobre Grok, o palhaço suíço. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, por favor, vai na descrição quando acabar esse vídeo e assiste o primeiro, ficou muito legal. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dê um like e acione o sininho para você saber toda vez que a gente colocar vídeo novo, tá bom? Senhoras e senhores, hoje falarei do incrível palhaço russo Leonid Engibarov. Ele nasceu no dia 15 de março de 1935. Apesar da sua carreira ter sido curta, somente 12 anos, ele fez um sucesso estrondoso e influenciou gerações e gerações de palhaços. Na infância, ele era uma criança brincalhona, gostava muito de correr, de praticar esportes. Na adolescência, ele começou a lutar boxe e ele se destacou dos outros colegas e começou a participar de campeonatos amadores. Essa hiperatividade, essa brincadeira, esse lance que ele tinha com a atividade física, levou ele naturalmente para a escola de esportes da União Soviética, onde ele ficou estudando por um período. Mas ele não conseguiu se encontrar ali porque faltava algo, faltava a parte criativa. Em 1955, Leonid foi a um circo. E pela primeira vez, ele viu um palhaço que fez a cabeça dele. Carandache. Quando ele assistiu Carandache a primeira vez, ele percebeu que o circo continha exatamente o que ele estava procurando. Carandache. Um outro famoso palhaço russo. Eu vou fazer um episódio especial só sobre ele, porque ele foi um palhaço que influenciou muitos palhaços, muita gente. Então assim, fique esperando que logo logo tem vídeo. Mas bem, em 1956 ele fez a prova para passar na escola de circo de Moscou. Ele tinha 21 anos. Como ele já tinha um histórico de atleta, foi fácil para ele passar, que era uma prova bem difícil. Depois que ele entrou na escola de circo, que veio as primeiras dificuldades. Ele vinha do universo esportivo, onde se dá muita importância para a técnica executada com perfeição, para um resultado. E de repente ele começa a estudar palhaço, onde a técnica é trabalhada para a imperfeição. Era bem conflituoso isso para ele. A outra dificuldade é que em 1955, um ano antes, foi quando o curso de palhaçaria foi introduzido no currículo escolar da Escola de Circo de Moscou. O curso ainda era novo, então não estava aberto a novas ideias. O aluno que pretendia ser palhaço tinha que estudar nessa época todas as habilidades circenses. Ele tinha aulas de teatro e muitas aulas de dicção. Sim, porque o palhaço nessa época, na União Soviética, ainda era muito baseado na fala. Eram cantores, eles faziam sátiras, contavam muitas piadas, faziam versões de música. Não tinha ainda esse palhaço mímico nessa época. Mesmo assim, Leonid teve várias influências dentro da escola, mas também outras várias fora da escola. Uma grande influência na vida dele foi o ator cômico Buster Keaton, que viveu na mesma época de Charlie Chaplin, e também vai ter um episódio sobre ele, tá? Ele era fã de Buster Keaton, assistia todos os filmes. Muita gente diz que no começo da carreira ele se parecia muito fisicamente com o Buster Keaton. Outra influência que foi marcante na vida de Leonid foi o mímico francês Marcel Marceau, que naquele ano tinha iniciado a sua primeira turnê internacional e passava por Moscou. Quando Leonid viu Marcel Marceau no palco, ele achou incrível como que uma pessoa conseguia se comunicar tanto sem falar nada. Marcel Marceau foi uma sensação entre todos os jovens russos naquela época. Os alunos da escola tentaram fazer pressão para a Escola de Circo de Moscou incluir na sua grade curricular
a arte da pantomima. Mas essa ideia não foi muito bem aceita. Nessa época, as pessoas ainda não falavam tanto de mímica. Marcel Marceau realmente reviveu uma arte que estava esquecida. Todos os alunos da Escola de Circo de Moscou dessa época foram meio que autodidatas na mímica. Leonid foi um dos que se aprofundou mais nessa arte. Ele tinha uma paixão, talvez já desse gosto que ele tinha pela comédia muda. Lembra? Ele era fã de Buster Keaton. Enguibarov se formou em 1959 e logo já foi contratado pela União dos Circos Governamentais. Essa união era do governo mesmo. Eles tinham no poder deles 70 circos na década de 70 que rodavam toda a União Soviética. Quando a União contratou Leonid, mandou ele para a Armênia. E lá ele estreou como palhaço. Bem, não foi tão bem assim. Na verdade, foi bem mal. Ele não tinha ainda experiência com o público, essa é a verdade. Ele percebeu ali que uma coisa era o que ele aprendia na academia e outra coisa era o que era o circo de verdade. Ele teve muita dificuldade. Os números que ele fazia com pantomima, com mímica, eram aceitos em Moscou e nas capitais, mas nas pequenas cidades, o que as pessoas queriam ver não era algo moderno. O que as pessoas queriam ver era o bom e velho palhaço, aquele que faz rir. Ele foi tão ruim que o dono do circo resolveu mandar ele de volta. Ele não foi logo de cara. Depois de um tempo tentando e não conseguindo sucesso de jeito nenhum em nenhum dos números, ele teve que voltar para a escola mesmo. E treinou por 5 meses antes de voltar para o circo de novo. Ele fazia números que outros palhaços também faziam. E ele não se conformava. Por que dava certo com eles, mas não dava certo com ele? Depois de 5 meses treinando, ele volta para o circo. E sim, ele volta melhor, mas ele ainda não é a estrela que ele viria a se tornar. O circo, então, que ele estava, viaja para a Ucrânia, que nessa época, assim como a Armênia, também ainda eram parte da União Soviética. Na Ucrânia, tinha o primeiro e único asilo para aposentados de circo. E gente de circo faz o que quando um circo está por perto? Eles vão assistir todos os dias. Foi isso que aconteceu. Vários senhores foram assistir o espetáculo. E um deles se chamava Donato. Donato tinha sido palhaço. E ele era de uma família tradicional de palhaços italianos. Quando acabou o espetáculo, ele foi até o camarim do Leonid. E sem papa nas línguas, como um bom senhor de circo, ele falou para Leonid tudo que ele achou dos números de Leonid. Bom e ruim. Leonid gostou de todas as opiniões dele e o deu ouvidos. Donato tinha percebido que Leonid não tinha sido treinado para lidar com o público, com gente. Até então, ele só tinha se apresentado para professores e pessoas ali da escola. Quando ele chegou no circo, tudo era diferente. Mas espera aí, não foi só Donato que mudou a vida de Leonid. Temos aqui nessa história mais 2 senhores muito importantes na vida de Leonid, e vocês vão entender. Jacobino e Leon Tati também tinham sido palhaços e também vinham da tradição italiana de palhaço. Jacobino foi ao seu camarim e falou tudo também o que ele tinha achado. Perceba, esses senhores viram o potencial desse rapaz, mesmo que o público ainda não percebiam o gênio que estava ali na picadeira. Jacobino foi nele e falou: eu te ensino o meu repertório. Leonid começou a pagar almoço todos os dias para o Jacobino, só para poder sentar com ele todos os dias e escutar as histórias do repertório que ele já tinha feito e que outros amigos também. Jacobino assim começava a passar para ele todo um repertório tradicional de gags e reprises circenses. Leon Tanti já mostrou outra coisa para Leonid. Ele mostrou a importância do relacionamento olho no olho com a plateia. Ele ensinou para Leonid que se você não tiver essa relação olho no olho, você nunca vai se tornar um palhaço. Esses 3 palhaços, eles vêm da tradição circense.
Ali no circo, só tem um jeito de se aprender a ser palhaço. A primeira coisa que acontece é a observação. Todo palhaço de circo assistiu outros palhaços de circo. E foi aí que nasceu a paixão por aquilo que eles faziam. Depois, só tem um jeito: fazendo. O professor desses palhaços foi o público. A sabedoria desses 3 professores era um pouco diferente de todo o conhecimento que ele tinha tido até então na escola. Esses senhores aprenderam palhaço na prática. Leonide começava a aprender a ser um palhaço como esses outros 3, com o exercício da escuta, com o exercício do respeito a uma tradição de outros palhaços que já tinham passado por tudo que ele estava passando. Palhaços que aprenderam a ser palhaços assistindo a outros artistas e tentando. Eles não lograram sucesso logo de cara. Eles tiveram que aprender com um dos professores mais difíceis que tem, o público. E foi assim que eles conseguiram alcançar a perfeição do trabalho deles. Isso me faz lembrar muito de quando eu comecei no circo tradicional. Quantas vezes eu sentava no pranchão de um trailer para poder conversar com um senhor de circo. Eu tenho várias lembranças conversando com o seu Durbis Tangará. Seu Durbis Tangará vem de uma família de trapezistas, dos melhores trapezistas que o Brasil já teve. Mas ele viveu no circo, ele tinha experiências de assistir todos esses grandes palhaços. Ele me falava número por número, com detalhes. Nessa época a gente não tinha YouTube, não tinha essas informações, não tinha como ver vídeos. Os números que a gente aprendia pela oralidade. O que era muito engraçado, porque quando uma pessoa te conta um número, você já cria na sua cabeça como ele é, em imagem. E às vezes não condiz com o que era realmente o número, mas você era obrigado a trabalhar com a sua criatividade para fazer aquele número dar certo. E só tinha realmente um jeito de testar, no picadeiro. Eu tive conversas assim com Bruno Edson. Quantas vezes no camarim, trabalhando com Bruno Edson me conta de palhaços, de números que ele viu, que ele gostou. Seu Charles Torres, quanta experiência na frente do seu trailer, enquanto ele tomava sua cuba, batendo papo comigo, falando sobre números de palhaço. A última vez que eu fui para Bahia, eu fiquei até 1h da manhã conversando com Matraca e Moroco. O Matraca, o pai do palhaço Moroco, quanta experiência! Ele me trouxe um livro com vários palhaços e coisas escritas em russo que a gente não sabe ler, mas a gente ficou babando nas imagens e conversando sobre isso. Posso te fazer um apelo? Nunca feche os seus olhos para um senhor de circo. Por favor, dê ouvidos. Eles são fontes riquíssimas de sabedoria. A gente fala tanto da beleza da comédia dell'arte na Itália. Cara, esses caras têm tanta sabedoria quanto qualquer livro de teatro ou de técnica circense. Deem ouvidos aos experientes. Depois de tanto conselho bom, Enguibarov ouviu e pôs em prática. Em 1961, ele já era considerado o melhor palhaço russo daquela atualidade. Sim, senhoras e senhores, aquele rapaz que teve dificuldade quando entrou num circo e não conseguiu fazer nada, depois de alguns anos, se tornou o melhor palhaço. Também, outro toque, nunca subestime alguém, ninguém, nenhum palhaço. Às vezes a gente faz críticas a quem está começando agora, não faz isso. 3 meses escondido praticando algo, a pessoa pode te surpreender e pode virar o melhor palhaço do mundo. Foi isso que aconteceu com Leonide. Leonide começou a se apresentar com o repertório dele e surpreendeu o público. Porque ele não falava nada, mas o público o amava. Ele conseguiu fazer uma mescla de habilidades, de malabarismo, equilibrismo e palhaçaria, que agradava a todos os olhos. E ele começou a influenciar uma geração de palhaços, que começou a trabalhar como ele, sem falar nada. Essa transição que aconteceu naturalmente depois do sucesso de Enguibarov foi muito bom para a política da época. Porque os palhaços antes de Enguibarov, como eu disse para vocês,
falavam e faziam sátiras, inclusive sátiras políticas. Então, os circos governamentais adoraram essa nova linhagem de palhaço que não ia mais falar sobre problemas políticos. Mas isso não iria impedir que os palhaços fizessem números que tivessem um fundo social. Enguibarov era um desses. A imagem dele refletia uma juventude que ansiava por liberdade. Por isso que os jovens se identificavam tanto com ele. E era verdade. Ele era um apaixonado pela poesia, ele era um apaixonado pela arte, ele era um apaixonado pela liberdade. E isso traria muito conflito dentro dos círculos que ele trabalhava, que era parte do Estado. Em 1972, exatamente por causa desses conflitos, ele sai do circo. Só que em 1965, ele já tinha estreado um espetáculo de mímica. E ele já levava a carreira dele entre palco e circo. Não era só esses dois, não. Ele também levava a carreira dele no cinema. Leonid Enguibarov estreou vários filmes durante esse período de grande sucesso. Depois que ele saiu do circo, ele voltou para Moscou, em 1972. E entrou de cabeça num projeto que ele já tinha começado a escrever e tinha desistido várias vezes por causa das viagens com o circo. Seria um novo espetáculo chamado O Poeta. Ele escrevia dia e noite, praticava exaustivamente. Nesse período, ele já tinha tido alguns problemas de coração. Leonid Enguibarov fumava e bebia bastante. Desde aquela época que as coisas não tinham dado certo no circo, lá atrás, ele começou a beber muito por causa dos problemas com o circo. E esse estilo de vida nunca mudou depois. Quando ele não estava trabalhando, ele estava com seus amigos de bebedeira. No dia 25 de julho de 1972, ele reclamou de uma dor aguda no ombro. A sua mãe chamou o médico, mas quando a ambulância chegou, já era tarde demais. Leonid Enguibarov morreu com um ataque fulminante no coração, aos 37 anos. Onde está Leonid Enguibarov hoje? Leonid Enguibarov está em cada palhaço de circo tradicional que trabalha sem falar, que faz o truque da vassoura com o chapéu, equilibrando no nariz e derrubando o cabo para vestir o colete e o chapéu. Leonid Enguibarov está nos movimentos de tchau, fazendo com o pé, um movimento que era próprio de Leonid. Leonid está na nossa cultura corporal, da palhaçaria tradicional. Uau! Um cara que fez sucesso na década de 60, ainda vivo nos palhaços de hoje em dia. Isso é incrível, não é? Que força! Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado para você que ficou até o final desse vídeo. Semana que vem tem mais, tá bom? Se você quiser ver os vídeos de Leonid Enguibarov, os números na íntegra, vão aqui na descrição do vídeo, que eu preparei para vocês o repertório dele. Semana que vem teremos mais um palhaço, ou uma palhaça, ou uma trupe de palhaços, aqui no Ícones da Palhaçaria. Espero por vocês semana que vem. Tchau, tchau!